Saúdos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Eu gostaria de convidar a todos para abrirem a palavra de Deus em Lucas 16, versículo 19 e seguintes, que nos fala assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, que tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amados queridos, esse texto, né? Nós vemos aqui 2 homens, né? Um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Lázaro, o mendigo, ao que tudo indica, era um homem temente a Deus. E quando ele falece, a palavra nos diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Porém, o rico, ao morrer, ele foi encaminhado para o Hades. E este rico, quando ele chega ao Hades, né, ele visualiza o seio de Abraão e verifica lá, né, o Abraão e Lázaro, o mendigo. E o rico então pede a Abraão que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água para refrescar a língua desse rico, que estava sendo atormentado ali no Hades. E Abraão diz a ele: olha, existe um abismo que separa o Hades do seio de Abraão. De forma que quem está no seio de Abraão não pode ir para o Hades, e quem está no Hades não pode ir para o seio de Abraão. E aí o rico ainda pede mais alguma coisa para Abraão. Ele pede que Abraão envie alguém para avisar os irmãos dele que estão na terra, né, que estão vivos, que existe esse local de tormento, de forma a impedir que eles, ao morrerem, também fossem para esse mesmo local. Porém, Abraão diz o seguinte para ele: olha, eles têm a Moisés e aos profetas. Se eles não crerem e não ouvirem a Moisés e aos profetas, né, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que nós extraímos aqui, queridos? Primeira coisa, meus amados, do ponto de vista teológico, os teólogos se dividem aqui. Alguns acreditam que seria uma parábola e outros acreditam que esse texto não é uma parábola. E o que é interessante, né? O que nós vemos? Que o servo temente a Deus, ao morrer, né, ele vai para a presença de Deus, né? Ele vai para o seio de Abraão, né? Ou também chamado paraíso. Nós vemos lá quando Jesus fala com aquele ladrão na cruz
ele diz para ele, quando o ladrão se arrepende, né? Quando o ladrão reconhece em Jesus o Salvador, ele diz, ainda hoje nos encontraremos aonde? No paraíso. E nós observamos, né, que aqueles infiéis, né, aqueles que morrem sendo infiéis a Deus, né, a Jesus, eles vão para um local de tormento, né, chamado Hades, ou Seol. Não é o inferno. Ainda, o inferno ainda não foi inaugurado. Será inaugurado posteriormente. E nós observamos aqui também, meus amados, que nesse local, né, temporário, existe consciência, né? Quem está, né, no Hades ou Seol, assim como quem está, né, no paraíso, ou aqui, como fala o texto, no seio de Abraão, há uma consciência, né? Nós vemos aqui que o rico, ele questiona, né? Que ele está passando o quê? Um tormento, ele estava sentindo o quê? Sede. Né? E ele visualizava lá Lázaro e Abraão. Então, né? Nós extraímos que nesses locais, né, de aguardo, de espera, para onde são encaminados, né, os mortos fiéis e os infiéis, né, os fiéis ao seio de Abraão, o paraíso, e os infiéis ao Hades ou Seol, existe uma consciência, né? Irmãos amados, queridos, dando continuidade aqui, prosseguimento, nós temos em Ezequiel 38 e 39, a Bíblia nos remete a algo que ocorrerá antes do arrebatamento da igreja, que é a guerra de Gog e Magog. Essa guerra, ela vai envolver principalmente a Rússia, o Irã, a Turquia, a Síria, contra Israel. E ao final dessa guerra, será necessário um acordo de paz que será promovido pelo anticristo e pelo falso profeta. Esse acordo de paz, ele terá uma duração de 7 anos. E a igreja, ela verá esse acordo de paz ser firmado. Mas após isso, a igreja do Senhor será arrebatada. Se nós formos nos remeter aqui a Apocalipse 3, 7, nós vamos ver uma carta escrita à igreja de Filadélfia. E, a partir do versículo 14 desse mesmo capítulo, nós vamos ver a carta escrita à igreja de Laodiceia. Nós sabemos que Apocalipse, né, ele se remete a 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas eram igrejas locais da época. Porém, elas fazem menção a igrejas atuais. Eu anotei aqui os períodos. Então, a igreja de Éfeso, ela diz respeito até o ano 100. A igreja de Ermina, ela diz respeito ao ano 100 depois de Cristo até o ano 313. Pérgamo diz respeito ao ano 314 a 590. Tiatira, do ano 590 a 1517. A igreja de Sardes diz respeito
a 1517 a 1700. E essas duas últimas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, elas dizem respeito à igreja atual. A igreja de Filadélfia é a igreja verdadeira, é a igreja que será arrebatada. A igreja de Laodiceia não. Jesus, ele dá um puxão de orelha ali na igreja de Laodiceia. E é importante nós lermos, irmãos, o que está escrito, né? Acerca da igreja de Filadélfia, ele diz assim, o Senhor: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele prossegue no versículo 10 e fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui o Senhor está falando da grande tribulação. Ele diz, vamos ler juntos novamente: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, o Senhor livrará a igreja verdadeira por meio do arrebatamento da grande tribulação. E ele prossegue: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em contrapartida, para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E ele prossegue falando para essa igreja, né? Essa igreja atual, mas não é uma igreja verdadeira. É uma igreja que entristece o coração de Deus. Essa não será arrebatada. Essa ficará, irmãos. Diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. E ele volta a falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É interessante, né, irmãos? Essa mensagem, né, para a igreja atual, que se preocupa tanto com a riqueza, né? Então está escrito aqui, ó, no versículo 17, dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, né? Toda essa preocupação, né, com os bens materiais, que envolve a atualidade, né? E ele fala: poxa vida, você não sabe, você não tem nada, né? Tá? Se continuar assim e não se arrepender, está prestes a ficar, não vai subir, não vai ser arrebatado, né? Em contrapartida, ele diz lá para a igreja verdadeira, né? A igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Coisa mais linda, né, irmãos? E ele fala também da mornidão da igreja de Laodiceia, né? A igreja atual. Não és frio nem quente, então eu vou vomitar, né? O quanto nós temos visto, né, irmãos? Essa mornidão, né? Pessoas que
não são verdadeiramente de Jesus, né? Estão ali sempre naquela mornidão, em cima do muro. Nem são, nem não são, né? Gostam de ouvir um hino, gostam de ouvir uma oração, receber uma oração, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de arrependimento, não vivem um verdadeiro evangelho, né, na presença do Rei Jesus. Então, né, aqui eu achei importante nós mencionarmos, né? E ele diz ali, eis que estou à porta e bato, né? E ele fala lá para a nossa igreja, para a igreja verdadeira, para nós, né? Que tentamos aí agradar o Senhor, viver verdadeiramente aos pés da cruz. Ele diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Eis que venho sem demora. Jesus é maravilhoso, né? Coisa maravilhosa. Aí, queridos, vamos partir então para o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, amados, eu vou fazer até uma colocação sobre o arrebatamento. Está em Apocalipse 4, tá? Ele fala... depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Aqui é o arrebatamento da igreja, tá? Como que vai acontecer o arrebatamento? O arrebatamento, irmãos, vai se dar da seguinte maneira. Os mortos salvos vão se encontrar com Jesus nas nuvens. Eles vão ressuscitar primeiro. Depois a igreja, né? A igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia, a igreja, né, que mesmo com pouca força guardou a palavra verdadeiramente, né? Esses crentes, esses servos vão subir. E haverá um encontro nas nuvens de Jesus com os seus, os selados, né? Selos de Cristo, né? Aqueles que receberam o selo de Jesus, né? Porque um dia aceitaram ao Senhor, porque mesmo com a pouca força que tinham, guardaram a palavra em seus corações, né? Agiram em conformidade, né? Com a vontade de Deus. O arrebatamento será invisível. Pessoas vão sumir, né? Desaparecer. Nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. E participaremos das bodas do Cordeiro. Participaremos das bodas do Cordeiro. E enquanto isso, irmãos, enquanto estaremos participando aí das bodas do Cordeiro, na terra haverá a tribulação. A tribulação, ela é dividida em 2 períodos, né? A tribulação, ela é um período de 7 anos. Primeiro período de 3 anos e meio é chamado tribulação. E o segundo período de mais 3 anos e meio é chamado grande tribulação, tá? Nesse primeiro período de 3 anos e meio, haverá aí o levantamento, né, do anticristo, né? Como nós mencionamos, haverá lá o acordo de paz. E depois, né? Na metade desse período aí, o anticristo ele vai descumprir o acordo de paz. E aí ele começará a perseguir quem não estiver, né, debaixo de sua tirania. Haverá aí, queridos, a perseguição aos judeus e toda aquela situação do chip, né? A implantação, né, do chip, que é a marca da besta, a moeda única. Então, queridos, a palavra de Deus, né, é importante a gente frisar algo, que a Bíblia, né, ela fala assim, Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ok. Mas a grande tribulação, irmãos, não são essas aflições, não. A grande tribulação é algo que nunca se viu, é algo que nunca
que nós não podemos imaginar, né? O tamanho dessa tribulação. Ela é muito grande. É a grande tribulação. É algo terrível. Aqueles que negarem a Jesus, né, não serão salvos. E após a grande tribulação, daí sim nós teremos a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela é diferente do arrebatamento. No arrebatamento, o arrebatamento será invisível, mas a segunda vinda de Cristo, todo olho verá. E todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus, né, é o Senhor. Amém? Nós lemos aqui em Apocalipse 19:9, diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Como nós falamos anteriormente, então, aqui é o arrebatamento da igreja, né? As bodas do Cordeiro. Enquanto estiver acontecendo ali as bodas do Cordeiro, né, com aqueles que forem arrebatados, na terra estará havendo a grande tribulação. E ao final da grande tribulação, nós vamos ver que haverá a batalha do Armagedon. Amém? Então, nós teremos a segunda vinda de Cristo. Está em Apocalipse 19:11. Diz lá: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais adiante, irmãos, no versículo 19, diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Então, queridos, o que nós vemos? Nos Salmos de número 2, os Salmos de número 2, ele trata do Armagedon, essa batalha que ocorrerá entre Jesus, né, o exército de Jesus e a besta, né, e o exército aqui deles, né? E nós vimos aqui que a besta e o falso profeta, então, são lançados no ardente lago de fogo e de enxofre, que é o inferno, tá, queridos? Então aqui, após a batalha do Armagedon, né, que Jesus Cristo, né, vencerá essa batalha, haverá então, né, o lançamento aqui, né, eles serão lançados, a besta e o falso profeta, no lago de fogo e de enxofre. Satanás, irmãos, será amarrado por 1000 anos. E aí nós iniciaremos o milênio, né, o reino de Jesus. Nós vamos reinar com Jesus durante o milênio. São 1000 anos, irmãos. Tá? E será um momento de muita alegria, né? O Senhor, Ele vai governar, né, o mundo a partir de Jerusalém. Amém? Irmãos, lembrando que o Armagedon,
ocorrerá no Monte Megido, tá? É a maior de todas as batalhas. Não é a batalha de Gog e Magog, que nós falamos lá no início, né? A batalha de Gog e Magog, ela antecede o arrebatamento, certo? E após, então, né, nós falamos aqui do Armagedon, que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, né, enxofre. Falamos que o Satanás será preso, amarrado, né, por 1000 anos, e nós reinaremos com o Senhor, né, por 1000 anos, amém? Após isso, queridos, nós lemos ali em Apocalipse 20, versículo 7, que Satanás será solto e depois será vencido para sempre, tá? Diz ali, ó, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E ele prossegue. No versículo 10 diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Tá? Após, irmãos, o milênio, né? Após Satanás ser vencido e também lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, daí nós teremos o juízo final. Amém? Bom, queridos, vamos lá. Em relação ao juízo final, tem uma coisa muito maravilhosa aqui para nós, né? Que diz assim, olha só. Em João 5:24, olha que maravilhosa essa palavra, né? Diz assim, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, meus amados, aqueles, né, que forem arrebatados, ou aqueles que passarem pela grande tribulação e não adorarem a besta, né, não implantarem o chip, mas que aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, esses não passarão pelo juízo final, né, não serão julgados no juízo final, melhor dizendo. Né? Por quê? Porque a palavra diz que quem ouve a palavra e crê naquele, né, que é Jesus, e crê em Deus, né, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, queridos, nós não enfrentaremos o juízo final. Mas os demais, né, aqueles mortos não salvos, eles serão julgados, tá? E o juiz será Jesus, tá? Nós vemos lá em João 5:22, né, que diz assim, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, tá? Então, Jesus é quem julgará. Nós, né, já teremos os corpos glorificados, tá? Então não passaremos, né, por esse julgamento. Esse julgamento, irmãos, é assim, por exemplo, se nós pegarmos lá, né, esse julgamento, todos esses que serão julgados irão, né, para o inferno, porque não creram em Jesus, né, não seguiram a Jesus verdadeiramente, não foram verdadeiros, né, com a palavra, em sinceridade com Deus. Mas haverá um julgamento, por quê? Haverá uma certa diferença, né? A intensidade do sofrimento no inferno será diferenciada. Por exemplo, Hitler, né? Um exemplo.
matou, né, enfim, tantos X pessoas. Diferente, né, de um outro caso. Então, cada caso é um caso. E Jesus, né, julgará. Em relação aos mortos salvos, né, aqueles arrebatados, aqueles que aceitaram a Jesus, né, nós teremos ali os corpos glorificados, nós passaremos por um julgamento, tá? Não é um tribunal de salvação, porque nós já estaremos salvos, mas será o tribunal de Cristo para julgamento das obras, tá? Para o galardão. Amém, queridos? Nós vamos abrir aqui. Você vai procurando ali em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 13 a 15. Nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre o galardão. Amém? Vou dar um pause aqui na gravação, vou encontrar e a gente vai ler juntos. Só um instantinho, meus amados. Para 1 Coríntios 3, vamos no versículo 12. Amém? Diz lá: e se alguém sobre esse fundamento, que é Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Então, queridos, o que significa isso? Vamos lá. Aqui a palavra de Deus, ela fala em 4, 5, 6 tipos de obra, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Se nós colocarmos esses elementos no fogo, o que vai permanecer? O ouro, a prata e as pedras preciosas. Mas a madeira, o feno e a palha se queimarão, né? Então elas não permanecerão. Assim será em relação às obras, né, de cada um, de cada crente salvo, né? O Senhor, ele vai verificar, né, se aquilo foi de coração, né, se a pessoa fez por amor a Deus, qual foi a intenção, né? Se for uma obra de feno, ou de palha, ou de madeira, vai se queimar, a pessoa não vai receber o galardão. Mas, se for uma obra, né, de ouro, prata ou pedras preciosas, aí sim haverá, né, o recebimento do galardão. Como diz ali, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Algumas pessoas brincam, né? O que é o galardão? Será que é uma casa maior? Né, irmãos? Tem alguns mistérios ali, né, que nós não sabemos, né? Mas haverá um galardão. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, nós vimos aqui uma cronologia, né? De forma resumida, dos finais dos tempos, né, irmãos? O que vai acontecer um pouquinho antes do arrebatamento, né? O que acontece durante o arrebatamento, a grande tribulação, segunda vinda de Cristo, batalha do Armagedon, o reino milenar, né, de Jesus, o milênio, o grande trono branco, né, o juízo final, né, a eternidade, a Nova Jerusalém. E nós vamos encerrar então, queridos, com o que está em Apocalipse 22, 12. Diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem,
os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, queridos? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito séria, né? O Evangelho é muito sério. E as coisas de Deus são muito sérias, muito verdadeiras, né? Que nós possamos, nesse tempo, nos voltarmos a Jesus Cristo, né? Nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, seguirmos a Jesus com sinceridade, né? Pregarmos a tempo e a fora de tempo, né, irmãos? Para que as pessoas conheçam esse Evangelho, conheçam a Jesus, que possam ser salvas, né? Que nós possamos ser salvos com Jesus Cristo, né, queridos? Porque o cenário, ele tem muitas coisas para acontecer, né, queridos? E nós somos eternos, irmãos. Nós somos eternos, né? Então, que cada um de nós, nessa noite, possa se voltar ao Senhor, né? Se ajoelhar, orar, clamar. Não perca tempo, não deixe de falar de Jesus, do amor de Jesus Cristo. Pregue, né? Faça por amor a Deus. Nós temos visto tantas coisas, né, irmãos? Tanta corrupção, mesmo em meio ao povo de Deus. O Senhor conhece os corações, nós não podemos julgar ninguém, mas nós temos que cuidar com o nosso coração, né? Tire toda a mágoa, né? Tem pessoas que não se falam, que se detestam, se odeiam, né? Então, que nós possamos perdoar, mesmo feridas difíceis de serem perdoadas. Tem coisas muito ruins, né? As pessoas às vezes fazem mal umas às outras, mas que nós possamos, irmãos, voltar os nossos corações ao Senhor Jesus, né? E que nós possamos ser arrebatados com Jesus. Jesus pode voltar, né, a qualquer momento para buscar a sua igreja, e que nós possamos, né, fazer parte do reino de Jesus. Amém? Meus amados, queridos, eu agradeço a oportunidade e peço a Deus, né, que cada um de nós possa estar dia após dia mais e mais na presença desse Rei Jesus. Amém? Clame a Deus por aquele que está desviado, aquele que está fora dos caminhos do Senhor. Clame ao Senhor, a sua oração pode muito em seus efeitos. Amém? Você é boca de Deus na terra, você é muito precioso, muito importante. Jesus te resgatou. Há um selo sobre as nossas vidas, irmãos. Então, né, quem ainda não aceitou Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, faça isso, né? Jesus, Ele é o nosso Rei. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Nós vamos estar orando para encerrarmos. Amém, meus amados? Deus abençoe grandemente a todos.